Olá e bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar num assunto que, para muita gente, é quase um rito de passagem, né? E um rito, muitas vezes, bem desejado: a acne vulgar. Com certeza. As fontes que a gente analisou mostram que cerca de 80% da população vai passar por isso em algum momento da vida. É muita gente. É quase universal. E a nossa missão hoje é exatamente essa, sabe? Tentar desmontar esse quebra-cabeça e além daquela ideia de, é só pele oleosa, e entender o que realmente acontece debaixo da pele. Exato. Uma verdadeira batalha biológica. E o nosso material de base é bem detalhado, um conteúdo médico que ajuda a gente a entender a ciência por trás de tudo. Ok, vamos analisar esse então. Para começar, a pergunta de US$ 1 milhão. Por que a puberdade? Parece que alguém liga um interruptor no corpo e, de repente, a pele vira, assim, um campo de batalha. É a metáfora perfeita, essa do interruptor. E ele é, sim, hormonal. A causa é multifatorial, mas o grande gatilho são os andrógenos. São aqueles hormônios que disparam na puberdade. Certo. E o interessante é pensar que eles não são vilões, né? Eles são essenciais para o desenvolvimento, para toda a transformação do corpo. A acne acaba sendo um efeito colateral de um processo super normal. Entendi. Então a pele só está reagindo a uma mudança interna que, na verdade, é positiva para o corpo. E essa reação começa com o aumento da oleosidade, o sebo? Exatamente. O aumento dos andrógenos dá uma ordem para as glândulas sebáceas, tipo produção máxima. E aí as fábricas de óleo da pele entram em alta velocidade, criando o ambiente perfeito para o próximo passo. Ok, o terreno está preparado, mas só o óleo não explica a inflamação, a dor, né? As fontes falam de um personagem central aqui, uma bactéria, a Propionibacterium acnes. Isso. Espera aí, se essa bactéria já vive na nossa pele normalmente, por que ela decide atacar justo na adolescência? O que muda para ela virar a vilã da história? Ótima pergunta. Ela faz parte do nosso ecossistema, da nossa microbiota. Não é uma invasora, mas se torna, digamos, oportunista. Hum, Com essa superprodução de sebo, ela encontra um banquete. A população dela explode. E o ponto crucial não é só a presença dela, mas o que ela faz com esse sebo todo. e o que ela faz? Ela metaboliza, ela come esse sebo e libera ácidos graxos como um subproduto. Então são esses ácidos graxos que causam problema. Precisamente, eles são super irritantes para a parede do folículo. E essa irritação é o alarme para o nosso sistema imunológico. Que manda as tropas de defesa. Exato, ele envia os neutrófilos para combater a ameaça. Aquela lesão vermelha, inchada, dolorida que a gente vê é só o resultado visível dessa batalha entre os subprodutos da bactéria e as nossas células de defesa. Incrível pensar que uma espinha é a evidência de uma guerra microscópica. Isso me leva ao outro ponto muito comum: os cravos. A dúvida clássica, né? Por que alguns são pretos e outros brancos? Muita gente jura que o cravo preto é sujeira. Esse é um mito que a gente precisa desfazer. As nossas fontes usam uma analogia ótima, a de um vulcão. O comedão, que é o nome técnico do cravo, é um folículo que entupiu com sebo e queratina. Ok. Pensa no cravo branco, o comedão fechado. Ele é o vulcão adormecido. A abertura dele está coberta por pele, o material lá dentro fica isolado, sem contato com o ar e mantém a cor clara. Então quer dizer que a diferença entre o branco e o preto é a mesma de uma maçã cortada que escurece em contato com o ar. É a oxidação. Exatamente essa lógica. O cravo preto, o comedão aberto, é o vulcão que entrou em erupção. O poro está aberto, dilatado. E o conteúdo fica exposto. Isso, o material acumulado, principalmente a queratina, entra em contato com o oxigênio do ar e essa reação química, a oxidação, é o que escurece o topo do cravo. Não tem nada a ver com sujeira ou falta de higiene. É pura química acontecendo no nosso rosto. Fascinante. Saber disso muda tudo. Mas essa é a versão, digamos, mais simples do problema. O drama de verdade começa quando esse vulcão entope para valer. E a pressão lá dentro causa um estrago maior. Sim, a progressão para as formas mais graves acontece exatamente assim. Se a pressão dentro do folículo bloqueado ficar muito alta, a parede dele pode se romper. E aí todo aquele conteúdo vaza. Para dentro da pele. Para dentro da derme, a camada mais profunda.
É como um vazamento tóxico de sebo, células, bactérias. E a reação do corpo a esse vazamento deve ser bem mais intensa, imagino. Muito mais. O sistema imunológico trata isso como uma invasão em grande escala. A resposta inflamatória é massiva. É isso que forma os nódulos, que são lesões maiores, mais profundas, duras e bem doloridas. E aí já estamos falando da acne nódulo cística. Exato, a forma mais grave. As lesões podem se conectar sobre a pele, formar cistos e o risco de deixar cicatrizes permanentes é altíssimo. Um ponto que me chamou a atenção nas fontes é que essa forma mais severa é mais comum em adolescentes do sexo masculino e pode até dar sintomas sistêmicos, tipo febre. Pois é, isso mostra que a inflamação pode transbordar da pele e ter um impacto no corpo todo. E é justamente esse risco de cicatrizes que nos leva a ser tão assertivos nos tratamentos. Faz todo sentido. Então, como a gente luta essa guerra? Se o problema tem tantas frentes, hormônios, óleo, bactérias, inflamação, como os tratamentos funcionam? Basicamente, a gente ataca em algumas frentes principais. A escolha das armas depende da gravidade. Para casos mais leves, podemos usar antissépticos tópicos, como o peróxido de benzoíla. Que age como? Ele ajuda a desobstruir os poros e também a diminuir a população da bactéria. E se isso não for suficiente? Aí a gente passa para um armamento mais pesado, antibióticos orais, como as tetraciclinas, doxiciclina, aminociclina, são os mais conhecidos. O legal é que eles têm dupla ação. Como assim? Eles não só combatem a bactéria, mas também têm um efeito anti-inflamatório poderoso. Agem como uma força de paz, acalmando a inflamação. Mas como toda arma poderosa, eles vêm com alertas, imagina. Com certeza. É fundamental conhecer os efeitos colaterais. A doxiciclina, por exemplo, pode deixar a pele extremamente sensível ao sol, um efeito chamado fotossensibilidade. Sei. Já com a aminociclina, existe um risco bem raro de um quadro chamado lúpus induzido por fármacos, onde o sistema de defesa ataca o próprio corpo. A outra grande classe de medicamentos que as fontes detalham são os retinoides, derivados da vitamina A. Parecem ser super eficazes. São extremamente eficazes, porque atacam a raiz do problema. Na forma de creme, tipo a tretinoína, eles normalizam a descamação dentro do folículo, evitando que ele entupa. É preventivo. E para os casos mais graves? Para os casos graves, a acne nódulo-cística, temos a artilharia pesada. A isotretinoína oral. Ela é potente porque age em quase todas as frentes. Reduz drasticamente a produção de sebo, combate a inflamação, normaliza o ciclo da pele. A isotretinoína é quase lendária, né? Pela eficácia e também pelos efeitos colaterais. Com uma lista de alertas tão séria, incluindo o risco enorme para uma gravidez, como é feita essa pesagem de risco-benefício? Essa é a questão central. A acne grave pode deixar cicatrizes físicas e emocionais para a vida toda. O benefício de prevenir isso é considerado altíssimo. Por isso, o uso é cercado de um controle muito rigoroso. Certo. O principal alerta é que ela é um teratogênio potente. Causa malformações gravíssimas no feto. Por isso, os programas de prevenção à gravidez durante o tratamento são muito rígidos. É um compromisso bem sério. E as fontes citam um efeito diverso mais raro, mas que parece assustador, como há tanto as tetraciclinas quanto a isotretinoína, o pseudotumor cerebral. O que é isso exatamente? É um quadro que imita os sintomas de um tumor no cérebro. A pessoa pode ter dores de cabeça fortíssimas, alterações na visão, tudo por um aumento da pressão dentro do crânio. Mas quando se faz o exame de imagem, não tem tumor nenhum ali. Nossa! É uma reação ao medicamento, que exige a suspensão imediata, claro. É impressionante a quantidade de detalhes, a complexidade. Entender os mecanismos de ação, os efeitos colaterais, as interações. Para quem está na área da saúde, dominar esse nível de informação é um desafio constante. É preciso ter as ferramentas certas. Se você é estudante e quer se preparar de verdade, entra agora em medcob.com.br, baixa o app e aproveita o maior banco de questões do Brasil com provas anteriores de todas as instituições, questões comentadas, resumos práticos, aulas completas e flashcards prontos para revisar onde quiser. Bom, e além de saber tratar, é fundamental saber diferenciar, né?
Nem tudo que aparece no rosto e parece uma espinha é de fato acne vulgar. Isso levanta uma questão importante, o diagnóstico diferencial. Várias outras condições podem ser confundidas. Uma das mais comuns é a acne rosácea. Rosácea. O perfil já dá uma pista. Geralmente afeta adultos, de pele mais clara. O quadro clássico é uma vermelhidão no centro do rosto, sabe? Pequenos vasos sanguíneos visíveis. E qual é a dica de ouro para não confundir as duas? A ausência de comedões. A presença de cravos é a assinatura da acne vulgar. Na rosácea pode até ter lesões inflamatórias, mas não vai ter cravo. Ah, então é daí que vem aquele mito do nariz de bebedor? Exatamente. Em casos avançados, a rosácea pode causar o rinofima, que é um aumento do nariz. É um estigma associado ao rinofima que é uma consequência da doença, não do álcool. Entendi. E que mais? Outra condição é a dermatite perioral. O nome já diz, são pequenas bolinhas inflamadas que aparecem ao redor da boca e às vezes dos olhos. E a regra de ouro se aplica de novo, sem comedões. Para fechar essa lista, as fontes mencionam a foliculite. A foliculite é uma infecção do folículo do pelo, pode ser causada por bactérias e é muito comum no tronco, nas costas, nos braços, áreas de atrito. A localização e a ausência de cravos no início ajudam a diferenciar. Geralmente se apresenta como pequenas pústulas com um pelo no centro. Certo. Acho que conseguimos montar um panorama bem completo. Fica claro que a acne é esse processo complexo que envolve hormônios, sebo e uma resposta inflamatória a uma bactéria que, em geral, vive em paz com a gente. Exato. Entendemos que a cor dos cravos é química, não sujeira. Vimos que os tratamentos são eficazes, mas exigem um respeito enorme por seus efeitos colaterais. E, o que é crucial, aprendemos que nem toda lesão no rosto é acne. O fascinante aqui é observar como uma condição tão comum demonstra uma interação complexa e delicada entre nosso sistema endócrino, nossa microbiota e nosso sistema imunológico. É uma prova de como esses três sistemas estão sempre conversando entre si. Perfeito. E para encerrar, fica uma reflexão. Nossa análise hoje focou muito na biologia da acne, mas uma questão que fica para se pensar é como as cicatrizes, e não só as físicas, mas também as emocionais de uma condição tão presente na adolescência, uma fase de formação da identidade, como elas impactam o indivíduo a longo prazo. É uma discussão que vai bem além da dermatologia, né? Entra no campo da psicologia do desenvolvimento,